época. Na época, você quer ficar rico? Você quer ficar rico? Escreve um livro e se torne best-seller. Você fica milionário. Cria uma história, cria uma coisa que está todo mundo querendo saber e você fica milionário. Você está entendendo? Então, na verdade, hoje em dia, por exemplo, você pega um escritor, por exemplo, que escreveu aqui, né, como é que fala? O Cavalo de Troia. Fala que a ciência construiu uma máquina, voltou na época de Jesus, vamos lá conversar com Jesus. E você tem que falar que isso é verdade, você não pode falar que isso é ficção. Você tem que falar que isso é verdade. Quando você fala que isso é verdade, né, os caras vão achar que é verdade mesmo e vai vender que nem água esse negócio aí. Os movimentos esotéricos, místicos, né? Todo esse pessoal aí, eles fazem exatamente isso que vocês vão ver. Eles pegam a informação científica e, como vocês vão ver aqui, eles pegaram essa informação científica e fantasiaram em cima dela. Então eles procuravam arrumar muitas explicações, até científicas na época, vamos dizer aquela científica entre aspas, da existência de um modelo de terra oca. Ok? Esse modelo que a gente colocou aí. Por isso, então, o esoterismo aproveitou, né? Os esotéricos, espiritualistas, se a ciência falou, se os cientistas estão falando, eu acho que deve ter muita coisa por aí que a gente pode explorar nessa situação. Tá? Porque a figura do Donnelly está muito ligada à da Helena Blavatsky, né? É um nome que eu estou sempre aqui citando, porque realmente a teosofia é que espalhou muito dessas ideias, né? Como eu disse anteriormente, a Helena Blavatsky, ela pegava daqui e dali, né, as ideias dela. Ela pegava da literatura, né, do realismo fantástico, e também, para dar um ar científico, por vezes ela pensava alguma coisa na ciência, e ela pensou essa ideia do Sclater e a acrescentou, né, nas suas teses teosóficas, dizendo que, por exemplo, a raça lemuriana seria uma das raças, né, que teriam existido, né, e dado origem aos seres humanos. Então ela meio que pegou a ideia lá e deu uma adaptada, deu uma fantasiada, obviamente, né, deu aquele cunho espiritualista, então, para passar isso adiante como sendo um ensinamento espiritual ou um ensinamento espiritualista. Tá? Então, lembrando que Helena Blavatsky é uma mística russa, né, também nascida no século XIX, e estou mostrando aí para vocês, né, que ela nasceu em 1831 e morreu em 1891, e o trabalho dela está repleto de pseudociência. Por que pseudociência? Porque ela não tem nenhum compromisso científico. Ela faz como nós estamos vendo aí que ocorre até hoje. As pessoas se utilizam de alguns conceitos científicos para então fantasiar em cima deles. Então o trabalho dela, como eu já disse, está repleto de pseudociência e misticismo bastante bizarros. No seu livro chamado Doutrina Secreta, que foi publicado em 1888, ela promoveu essa ideia de que toda a humanidade descende de 7 raças raízes. Uma delas seria a raça Atlante, né, vindo da Atlântida, e outra, aparentemente, era do continente da Lemúria, que ela situava em algum lugar do Oceano Pacífico. Tá? Então, onde ela coloca a Lemúria é um pouquinho diferente do Sclater. Tá? O Sclater já aproxima mais a Lemúria ali do Oceano Índico, enquanto que a Blavatsky, que não era cientista, não era nada, já localizava a Lemúria mais ali no Oceano Pacífico. Né? Então a gente percebe, pessoal, que essa teoria ganhou força no século XIX, né?
porque isso foi muito antes da descoberta das placas tectônicas e da deriva continental, que eu vou mostrar para vocês, né? Que explica realmente como que os continentes do mundo estão constantemente e muito lentamente à deriva em torno do nosso planeta. Por isso que era o modelo teórico do século XVII, XVIII, XIX da ciência, e dos esotéricos embalaram. Os esotéricos embarcaram nessa onda. Mas nunca ninguém foi lá ver para saber como é que é. Entendeu? Temos também a figura do William Scott Elliot. Daqui a pouco a gente vai voltar. Mas o William Scott Elliot era o parceiro, digamos assim, da Helena Blavatsky. Tá? Ele desenvolveu depois, digamos assim, em mais detalhes, essa teoria da Blavatsky, que ela retirou do cientista, né? Inclusive, consta do livro do William Scott Elliot este mapa aí, de como que seria, né, há alguns milhares de anos, a conformação do planeta, incluindo aí a tal da Lemúria. Na verdade, né, a conformação geológica do nosso planeta realmente já foi muito diferente, mas isso não ocorreu há apenas alguns milhares de anos. Essa conformação geológica foi muito diferente, porém há milhões de anos. Porque o Edgar Armond pega este mapa que vocês estão vendo aí e o inclui no livro Os Exilados da Capela, demonstrando que ele tirou boa parte dessas teorias, inclusive das 7 raças, inclusive de acreditar em Atlântida e na Lemúria, da teosofia, ao qual ele era grande simpatizante, ao ponto de trazer uma série de práticas e teses orientalistas para o movimento espírita. Lembrando que o Edgar Armond não cita, tá? Como eu já disse, que aquele mapa, na verdade, foi retirado de um livro do William Scott Elliot, tá? Que era o maior parceiro de Helena Blavatsky na divulgação da teosofia. Tá? Só que eles não contariam que mais tarde a posição da ciência iria mudar completamente. Esses indivíduos, né, místicos, eles não entendem como é o funcionamento da ciência. Eles acham que é, por vezes, uma descoberta necessariamente, ou mesmo uma tese, ela é definitiva. Às vezes é sim, mas por vezes não é. Porque, às vezes, na ciência, se monta determinadas teses a fim de explicar um determinado fenômeno. Mas, à medida em que a própria ciência vai avançando, essas teses que ela mesma criou vão sendo derrubadas e substituídas por outras, que explicam melhor, que trazem mais elementos para a explicação daquele determinado fenômeno. Nenhuma. Então, eles, como sempre, adotam a estratégia de fazer aquilo parecer científico, comprovado, tudo certinho, mas, como eu digo, só fica no papel, não tem nada, né, de comprovado nessa história, né? Então já citamos aí o Edgar Armond e tudo isso se encontra no livro, né, Os Exilados da Capela. Tá? Então, onde o Edgar Armond também cita Lemúria como sendo um continente perdido, que afundou, aquela história toda. Tá? Então, por que ele vem com essa história? Porque ele incorporou essa tese ao seu livro, advindo da teosofia, que também, por si só, buscou na ciência da época e também em alguns contos de realismo fantástico, como o do Ignatius Donnelly. Cegamente. E aí voltamos à questão. O espiritismo não é doutrina de fé cega.
Kardec nos pede para acompanharmos a ciência, o desenvolvimento científico, principalmente no que tange às questões do mundo físico. O Espiritismo não pretende ser autoridade em ciências do mundo físico, geologia, arqueologia, não. Isso a gente deixa para eles. Os espíritos não têm nada a ver com isso, nem o Espiritismo. Tá? Os espíritos não podem ter a última palavra. No que tange as coisas das leis do espírito, tudo bem, são coisas que pertencem ao mundo espiritual, mas as coisas do mundo físico, Kardec nos deixou bem claro, pertence à ciência humana. E entre a ciência humana e o que dizem espíritos isolados, nós temos que ficar com a ciência humana, por mais que nos possa doer. Ah, mas isso aí é materialismo. Não. A ciência existe para isso. A inteligência humana foi desenvolvida para isso, sem contar os fatos. Tudo que é mostrado, que eu vou mostrar para vocês aí, estão já evidenciados muito claramente. Não tem mais o que discutir aí. Ah, porque... Não tem contestação. Aí já é uma coisa que não tem contestação. Não adianta querer proteger espírito, proteger médium, por melhor que seja o Chico Xavier, Divaldo, não importa. Nosso compromisso não é com médium, não são com pessoas, são com a verdade. Esteja ela onde estiver. Se tiver na ciência, ótimo, sigamos a ciência. Tiver com o espírito, ótimo, estaremos com o espírito ou com o médium, mas é muito difícil, porque os espíritos sérios não se imiscuem nas coisas que são humanas, porque eles não querem que a gente fique descansando enquanto eles dizem tudo. E toda e qualquer mensagem mediúnica tem que passar por crivo da razão. Se não tiver correto, a gente tem que abandonar aquilo ali. Tem que abandonar, e é por isso que a gente faz essa conclamação, principalmente a Federação Espírita Brasileira. Já estava mais que na hora de dizer, olha, isso que o Espírito Emmanuel disse já não tem respaldo nenhum, esqueçam. Porque daí, esse senhor aí que escreveu esse artigo no jornal vai saber que aquilo não é para ser divulgado em nome do Espiritismo, é uma opinião do Espírito e que caiu por terra. O Espírito erra, o Espírito tem suas opiniões. Ele foi na onda da Helena Blavatsky fazer o quê? Errou. Emmanuel errou. Não vejo problema nenhum nisso. Quem erra é achar que o Espírito está sempre 100% certo. Esse não é um espírita, é um fanático. Porque o Espiritismo não ensina isso. Perceberam? Uma vez que não cabe ao Espiritismo passar por cima da ciência naquilo que é o seu escopo. Porque a ciência humana estuda o mundo físico, enquanto o Espiritismo é uma ciência que estuda o mundo espiritual, segundo a própria concepção de Allan Kardec. O mundo espiritual tem as suas leis, tem a sua realidade, o mundo físico tem outra. Nós, quando encarnamos em corpos físicos, estamos ligados às contingências do mundo físico. A gente não pode confundir uma coisa com outra, e achar que as leis do mundo espiritual vão ser leis do mundo físico. Não, são mundos diferentes, com constituição completamente diferente. Aqui nós vivemos uma matéria muito mais densa, as leis da física, as leis da química, coisas que não tem no mundo espiritual, que é uma matéria muito mais sutil, enfim, com todas as suas características. Da doutora, uma vez que ela é médica, geralmente no Brasil chama os médicos de doutor, doutora, Mônica de Medeiros, ela que andou, inclusive, militando por um bom tempo dentro do movimento espírita, e depois vendo que talvez dentro do movimento espírita ela não tivesse a liberdade de falar muita coisa, então ela acabou se afastando, e como geralmente ocorre, essas pessoas começam a se dizerem espiritualistas ou mesmo universalistas, porque daí acabam tendo
digamos assim, a liberdade de falarem o que quiserem, abraçarem qualquer teoria maluca, sem se verem aí obrigados, de certa forma, né, entre aspas, a atender aos requisitos da doutrina espírita, que são justamente os requisitos da própria ciência, né, da comprovação, de ser uma coisa que atenda às normas da lógica, da razão, do bom senso, e isso, infelizmente, tem faltado para muitos divulgadores nesta seara. Então vamos lá, vamos analisar essa pequena mensagem da doutora Mônica de Medeiros, que é muito ligada à questão aí da ufologia e também de o cirurgião americano Roger Leyer, que junto com Chris Mullins desenvolveram uma pesquisa extraordinária em abduzidos em que eles, por diagnóstico de imagem, identificavam um chip e eles retiravam esse chip, o Roger retirava e mandava para o MIT. Bem, então vamos lá. A Mônica de Medeiros está afirmando que inclusive trabalhou com esse podólogo, esse cirurgião podólogo chamado Robert Leyer, né? Que inclusive já se encontra desencarnado. Ele morreu lá com uns 80 anos, morreu no ano de 2014, tá? E ela aí faz algumas afirmações que nós fomos averiguar e que não correspondem à verdade. E aí se descobriram coisas fantásticas, né? Bem, nós também vamos demonstrar para vocês daqui a pouquinho que não foi demonstrado absolutamente nada. Os exames não foram feitos nos laboratórios do MIT, foram feitos pela universidade, por uma universidade do Novo México, tá? Então é muito estranho que alguém tenha trabalhado com o Roger Leyer, tenha se equivocado em relação a essa informação, que não está exata, né? Talvez pelo MIT ter mais credibilidade, ela se utiliza, o que aliás é muito comum entre os ufólogos. Eles adoram citar a NASA, o MIT, enfim, institutos respeitados, laboratórios respeitados, justamente para dar esse cunho de credibilidade, tá? Mas eu até hoje não vi absolutamente nenhuma confirmação, né, de absolutamente nada que eles declaram, que a NASA afiançou, que o MIT disse que provou, está tudo provado. Isso tudo, pessoal, são narrativas de convencimento, são táticas, são técnicas de convencimento para dar um ar científico à ufologia, coisa que ela até hoje não obteve. Ela não obteve da comunidade científica nenhuma autoridade de ciência. Tá? São especulações, são pessoas que acreditam em contatos e que tentam provar, e que até hoje não conseguiram, de qualquer maneira, que esses contatos existem. Tá? E aí é uma série de fenômenos que eles dizem ocorrer, entre eles, nós já analisamos em outros vídeos alguns, né? Entre eles essa questão dos implantes. Eram metais que não existem na Terra. Bem, então, já dissemos para vocês, não chegaram a nenhuma conclusão, ao contrário do que ela está falando, que sejam metais que não existem na Terra. Ligas metálicas que não existem na Terra e tecidos que não existiam na Terra, biológicos. Isso tudo eu vou mostrar para vocês que não é verdade. E isso deu um grande impulso na ratificação de que estes tipos. Não houve ratificação nenhuma. Ratificar quer dizer confirmar, tá? Então, se tivesse havido, pessoal, vamos pensar juntos. Se tivesse havido essa ratificação que ela diz, isso já estaria em todas as revistas científicas, em todas as revistas normais das bancas, em todos os sites, no próprio site do MIT, na NASA, e eu, para quem duvidar, né, eu estou aqui, de certa forma, convidando a vocês, e até mesmo desafiando a quem duvidar, que nos traga algum documento oficial, né, ou alguma coisa que algum site oficial dessas instituições
demonstrem que tenha havido esse tipo de ratificação, que foram encontrados chips de materiais de outros planetas em corpos de pessoas, tá? Então, é o que nós dizíamos, inclusive no outro programa, que não foi ao ar, né, por problemas técnicos com o áudio, é que, pessoal, nós temos hoje a internet. Hoje está muito mais fácil nós fazermos a verificação das informações. Não é aceitar simplesmente porque foi fulano que disse ou cicrano que disse. Tá? Nós temos sempre que se utilizar do direito da dúvida. Não é porque alguém disse, mesmo no canal do YouTube, na televisão, que necessariamente tem que ser verdade. Então, como dizíamos anteriormente, hoje em dia nós temos a internet e hoje em apenas alguns cliques é possível verificar as informações. Diferentemente de anos atrás, poucas décadas atrás, onde nós tínhamos que ir atrás da informação nas bibliotecas, nas livrarias, tínhamos que comprar o livro, tínhamos que conversar, ir atrás das pessoas. Hoje não é mais necessário isso. Então, hoje, só é enganado quem quer ser enganado. Porque nós temos recurso da internet. Claro que na internet tem muita mentira também, mas há os sites oficiais, por exemplo, dessas instituições mencionadas. Basta a gente ir lá conferir, né? E também se utilizar de um mínimo de bom senso. Bem, se isso realmente obteve a ratificação da comunidade científica, onde é que estão, né? Essas notícias, onde é que estão esses artigos científicos, onde estão os comunicados dessas instituições afirmando isso, né? Então é preciso todo cuidado, e a internet sim nos ajuda muito para que nós façamos esse trabalho de pesquisa e de confirmação de coisas que são alegadas, que são ditas, né, por aí. Vamos lá. Ou implantes não eram colocados por humanos, mas por seres fora daqui. Nos laboratórios onde foi feito as pesquisas desses corpos, então eles acabaram comprovando aquilo que a gente sempre imaginou. Isso vinha de fora da Terra, sendo que esse material foi encontrado impregnado no osso da pessoa. Isso também é uma informação inexata, porque o Sr. Roger Leir era um médico podólogo, né? E cujas incisões eram superficiais, nada chegou a osso, tá? Ele fazia isso na sua clínica, assim, no consultório, melhor dizendo, né? E pelo que a gente pôde averiguar, para se chegar a fazer uma incisão até o osso, é preciso de cuidados muito especiais, né? De medicamentos que possam, inclusive, livrar a pessoa de uma dor muito grande, né? Uma dor lacinante, que é você fazer um procedimento para chegar no osso da pessoa. Não, eram procedimentos superficiais, né? Que depois a pessoa ficava lá dava um ponto e pronto, acabou, tá? Então ele abria ali de maneira superficial, da altura ali da pele, da derme, e aí dizia ter retirado o material. Aí nós temos a primeira questão, né? Mostrando ali para vocês que ele não mandou o material para o MIT, e sim para o New Mexico Institute of Mining and Technology, quer dizer, uma outra instituição, tá? Então, diz ali, no entanto, quando essa instituição testou o objeto extraído, eles nada encontraram que fosse ligado a extraterrestres. Então, nós temos aí duas inexatidões. Não foi para o MIT não tem nada a ver com isso. E ainda, que o material foi enviado para esse New Mexico Institute aí, né? E eles nada encontraram que fosse de origem extraterrestre ou ligado a extraterrestres, tá?
Mais tarde, Lair se tornou algo como um especialista no assunto de abduzidos por alienígenas e implantes, abrindo uma clínica em Thousand Oaks, na Califórnia. Vejam bem como que eles constroem a carreira, né? Quer dizer, ele ficou conhecido como alguém que teria extraído objetos. Obviamente que faltou com a verdade, dizendo que esses objetos eram de origem extraterrestre. Possivelmente também faltou com a verdade, dizendo que os objetos tinham sido avaliados pelo MIT e que o MIT teria referendado isso daí, o que não é verdade, né? E aí ele abre uma clínica dedicada a remover o que ele achava ser implantes de origem extraterrestre. Ora, se ele abre uma clínica, pessoal, apenas para isso, então o número de pessoas que lá tem que acorrer para manter uma clínica dessa aberta é muito grande. E aí nós fizemos uma pesquisa com radiologistas, de maneira pessoal, conversamos com alguns radiologistas, e também na internet, e nenhum, pessoal, durante às vezes 20, 30 anos de carreira, achou sequer algum objeto parecido com esse que ele alega encontrar a todo momento. Vocês não acham que isso é muito estranho? Alguém que chega a abrir uma clínica que só atende esses casos, sendo que todos os outros radiologistas nunca encontraram nada, que é só ele que encontra, né? Então estamos aí provavelmente perante mais uma pessoa que enganava, né, os seus pacientes, que possivelmente já chegavam lá acreditando que eram aí perseguidos por alienígenas e que esses alienígenas teriam colocado no corpo deles esse material. Então a pessoa já chegava lá com a predisposição de acreditar em tudo que o Dr. Roger Lair iria fazer, porque já acreditavam que tinham, né, esses objetos dentro do corpo. Tá? Bem, aí temos ali os resultados, está lá na quarta linha. Os resultados foram escondidos, concealed quer dizer escondido, está lá na quinta linha do início, né? Os resultados foram escondidos, foram ocultados. Então, realmente foi mandado para laboratórios, não foi para o MIT, tá? O laboratório devolveu os resultados, só que o Lair nunca mostrou quais foram realmente os resultados alcançados pelo laboratório. Por que será? E aí diz ali, porém ele deu algumas informações, quer dizer, ficou só na narrativa, ficou só no papo, em relação à natureza dos implantes. Lair afirmou que os resultados eram suficientes, mas não provou nada, para concluir que os implantes eram a prova de um experimento alienígena em humanos. Os implantes alienígenas foram então removidos, diz lá o site, tiveram aparência de agulhas, quer dizer, algo bem pequenininho, que ele poderia muito bem ali manusear na hora, e também de natureza metálica. Tá? Então tá aí um site ufólogos, né, desmentindo as informações, né, que foram lá passadas pela Mônica de Medeiros e pelo rapaz ali que a acompanhava. Tá? Vamos já então para a questão do Hermes espírito dando comunicação por aí. Vamos pela cronologia. Bem, temos aqui, né, do próprio Facebook desse movimento chamado Universalismo Crístico. Inclusive, eles aqui colocam uma frase de Albert Einstein. Olha como eles querem encobrir, né, as loucuras deles como sendo algo plenamente científico, né? Aí citam Albert Einstein ali.
E aí temos o médium, ou supostamente médium, Roger Bottini Paranhos, que se diz médium de nada mais, nada menos do que Hermes Trismegisto. E ele diz o seguinte, ó: Hermes é meu grande amigo. Ele é o espírito que mais se aproxima de mim e com o qual possuo maior afinidade para estabelecer o contato mediúnico. Desde a minha adolescência, olha a tática dele. Sinto a sua presença acompanhar meus passos. É sempre assim, na infância, na adolescência. Há vários anos estamos juntos, né, para dar uma ideia de intimidade. Trabalhando a minha capacidade mediúnica, sempre a capacidade alta, né? Capacidade mediúnica lá em cima. Para que o plano espiritual possa ter mais um canal aberto para iluminar o nosso conturbado mundo, sempre se colocando como missionários. Esse nobre instrutor apresenta-se com uma simples túnica branca. Olha a questão da imagem, né? De você florear a imagem. Como é comum entre os espíritos que já encontraram a paz e a humildade. Quer dizer, túnica branca é um símbolo ali, representa que o espírito encontrou a paz e a humildade. Na cintura vemos um cordel dourado, ajustando a elegante revestimento aos seus 1,80 m de altura. Pendurado em seu pescoço, encontramos uma corrente com uma cruz branca dentro de um triângulo lilás rosado, símbolo da fraternidade da cruz e do triângulo, que é citado por Hercílio Mais / Ramatiz. Eles tiram tudo de lá, né? Por isso que eu digo, a origem está toda em Hercílio Mais. E, obviamente, Hercílio Mais com as suas influências na teosofia, etc., né? Continuando aqui, Hermes possui traços nobres, sendo a sua pele da cor do bronze, semelhante aos egípcios e aos indígenas. Seus cabelos são negros e longos, à altura dos ombros, sendo todos os fios do mesmo comprimento penteados para trás, deixando livre o rosto. Para prender os cabelos, Hermes geralmente representa-se com uma tiara discreta da cor dos cabelos. Bem, aí ele prossegue, né, descrevendo lá. Vamos ver aqui, vamos adiantar um pouquinho aqui, né? Aqui, ó, onde ele se aventura na questão da representatividade histórica do Hermes. Sobre a contribuição de Hermes à nossa humanidade, poderíamos dizer somente o que ele me autorizou e que conheço, que ele teve 3 encarnações no Antigo Egito, sendo uma como grão sacerdote do templo de Osíris. Ele reencarnou também 2 vezes, envergando as vestes de sacerdote da Igreja Católica, onde associou-se por simpatia aos ensinamentos de Jesus à fraternidade da cruz, que por fim veio a se fundir com ensinamentos orientais. Isso dizia Hercílio Mais, né? Tornando-se a fraternidade da cruz do triângulo, tão conhecida entre os estudiosos espíritas. Não. Estudiosos espíritas, não. Entre a turma do ramatizismo. O espiritismo não tem nada a ver com isso. Hermes disse-me que ficou muito feliz com a fusão, pois antes de Jesus iluminar o mundo, ele muito trabalhou seguindo a linha oriental, ao qual muito admira. Enfim, e aí, né, continua aí na estratégia de passar ao leitor a ideia de que Hermes Trismegisto realmente foi um ser humano, né? Inclusive ele diz psicografar livros, né, tendo como Hermes como seu autor espiritual, tá? Então vemos aí como que andam as coisas, né? Inclusive, né, já demonstrando aí, ó, que esse livro aí foi justamente o que inspirou o pseudo Kardec, o falso médium, né? Esse livro aí do Roger Bottini Paranhos, que eu acabei de mostrar para vocês, dizendo que Hermes é o espírito, né, amigo dele. Então ele escreveu esse livro aí, Akhenaton, ou Akhenaton, tanto faz, a Revolução Espiritual do Antigo Egito. O pseudo Kardec diz ter lido esse livro. Possivelmente, depois dele ter lido esse livro, ele passou então a dizer que ele era a reencarnação de Akhenaton, né, o faraó egípcio. E aí tá lá na sinopse, ali antes da sinopse, né, o nome do livro, e ali embaixo, ó, Roger Bottini Paranhos, Hermes Espírito, Ramatiz Espírito. Quer dizer, sempre Ramatiz também na história, né? Claro que Ramatiz só é mencionado porque é o nome que também dá um certo peso e vendagem a essas obras, né? E aqui, ó, olha o livro. É o livro que conduzirá o leitor na fantástica viagem ao passado,
desvendando a verdade que se oculta atrás de fatos que a história pouco registrou. Não registrou coisíssima nenhuma, né? Porque não existiu. Ou que são matéria de especulação entre os arqueólogos modernos. Não tem especulação nenhuma aí. Impressionante por sua mensagem filosófica e espiritual, essa obra mediúnica, ditada por Hermes e Radamés, retrata com belidade, nunca ouvi essa palavra, a trajetória do mais brilhante e enigmático faraó, Akenaton, o enviado do Cristo, que muito além de seu tempo revolucionou o Egito, dando início à transformação religiosa na crença a um só Deus, que abalou os alicerces da sociedade egípcia no século XIV a.C. É a única verdade contida aqui, né? Que realmente Akenaton teve essa missão, teve essa função aí, né? A exercer. A extinta Atlântida, olha a Atlântida aí. Há 12 mil anos, a Moisés, novo profeta do Deus único, aqui está registrada uma instigante história que o leitor nunca ouviu. Claro, e nem nunca vai ouvir, né, pessoal? Porque isso é mero romance, é tudo romanceado, não tem absolutamente nada de verdade aí. O que há de verdade são o que nossos historiadores, os arqueólogos, efetivamente descobriram. O resto é tudo, né, história para ali, ó. Canalização, nosso pseudo Kardec, vejam bem, canalização com Hermes Trismegisto, mais um outro médium, né, de um deus da mitologia. E ainda fala, né, nessa mesma live aí dele, não foi live, nessa mesma gravação, a Atlântida e os tempos atuais, quer dizer, duas completas fantasias no mesmo título de estudo, né? Hermes Trismegisto, que não é espírito, porque nunca existiu, né? E Atlântida como continente perdido, que também nunca existiu, é mais um mito, né? Foi criado por Platão, e nós já mostramos por aqui, né, no nosso canal, inclusive com um livro, né, das modificações da história original ao longo do tempo, né, ao longo da história, com várias, né, versões aí que não tem qualquer tipo de compatibilidade entre si, tá? Então, vemos aí claramente aí que há algum engano nessa história toda, né, pessoal? Ele diz o seguinte, que nos grupos esotéricos, tal como nas igrejas populares, o número de dissidentes decepcionados com o que aprenderam ou com o que experimentaram é grande. Só aqueles que os frequentaram podem saber, uma vez que estes grupos, assim como as igrejas, escondem estes fatos. De modo que a rotatividade de frequentadores e de membros é grande. Com efeito, existem muitos que abandonam esses grupos esotéricos por decepção. E uma das decepções mais frequentes é o reconhecimento do obsoletismo das doutrinas e a supersticiosidade das práticas. Quando chega um momento cujo adepto é capaz de isolar as exaltações, as esperanças infundadas, as promessas utópicas, a fascinação e os louvores, os quais revestem as doutrinas e as práticas esotéricas, então ele é capaz de perceber, por trás desses revestimentos sedutores, um conjunto de ideias e de práticas que apenas têm validade para a cultura da antiguidade e da Idade Média. Pois esoterismo é mais fascinação do que a realidade. Isso nós já estamos dizendo para vocês há um bom tempo. Nós tivemos conhecimento da enciclopédia há pouco tempo, tá, pessoal? Pois esoterismo é mais fascinação do que a realidade. Também a sedução pelo mistério e pelo oculto impede a percepção do obsoletismo e faz com que ideias antigas pareçam ter a atualidade. É o que esses pseudos médios andam fazendo, né? O que fez também os adeptos ou admiradores da teosofia e os próprios teosofias. Eles puxavam lá de trás puxam lá de trás e apresentam essas ideias antiquíssimas como sendo, vejam bem, contribuições para o espiritismo, como sendo novidades. Vê se faz sentido uma coisa dessa. O que eles passam como novidade é muito mais antigo que o espiritismo.
E aí prossegue o Regal falando: o remédio para essa cegueira evolutiva é o estudo da história das ideias, mas não com base na versão da tradição, e sim na versão dos estudos acadêmicos e imparciais, alguns deles que eu mostrei para vocês hoje, independentes da versão tradicional. O estudo da história sempre foi um incômodo para as religiões e também, inevitavelmente, para o esoterismo, uma vez que é capaz de apontar o tanto que as doutrinas são baseadas em mitos e em boatos, que carecem de historicidade. Melhor não poderia ter concluído, né, pessoal?